Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos por mais esse privilégio de estarmos aqui, ó Pai, engrandecendo o teu nome e aprendendo da tua santa palavra e nos desviando de toda forma de mal. Pai amado, vai nos dando compreensão, entendimento e sabedoria da tua santa palavra para que venhamos a combater todas as mentiras, os enganos e as armadilhas do diabo e que as obras do diabo caiam por terra. É no nome do teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, que te pedimos, clamamos e suplicamos. Amém. Olá meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou o missionário Alan e estou aqui mais um vídeo do canal para ensiná-los a respeito da palavra de Deus e também para adverti-lo acerca das coisas e das estratégias do diabo para levar muitas pessoas ao inferno. Então já vamos para o vídeo de hoje, que se trata de Halloween, a adoração a Satanás. Isso mesmo, meus irmãos, quero trazer aqui acerca dessa festa, desse festival que foi criado e construído estrategicamente pelo diabo para a sua adoração e dessa forma desviando muitas pessoas e levando-os à perdição. E já vamos a respeito da origem do Halloween, né? O Halloween ele vem de uma festividade que era comemorada com os celtas, os povos celtas, cerca de mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Acerca do calendário deles, eles dividiam o ano em metade trevas e metade luz. E essa comemoração que os celtas eles faziam era chamada de Samhain. E o Samhain era uma celebração, uma festividade que eles acendiam fogueiras para que dessa forma viesse a iniciar a parte escura, a parte de trevas do ano para eles. E dessa forma, nesse momento, eles celebravam também os mortos, a lembrança aos mortos, o contato com os mortos. Além disso, eles também comemoravam a época da colheita. E essa metade que se iniciava de trevas para o ano dos celtas, ela se dava exatamente no dia 31 de outubro. Para os irmãos que já acompanham o canal há bastante tempo, mas também para aqueles que não acompanham e estão chegando agora, já quero deixar bem claro aqui, né, que teve a influência de uma certa prostituta do sistema religioso, que foi aquela que cristianizou todas essas festividades pagãs do diabo. E qual foi ela? A própria Igreja Católica. O catolicismo romano, ele tinha uma festividade que se chamava Lemúria. Essa Lemúria ela era comemorada no dia 13 de maio, e assim celebrando os mortos nesse dia. Então a Igreja Católica ela foi responsável por adotar a Lemúria, que era uma festividade pagã para celebrar os mortos, que celebrava sempre no dia 13 de maio. Mas no ano de 609 d.C., a Igreja Católica ela tratou de mudar o nome dessa festividade, ou seja, cristianizar o paganismo, para que também os cristãos eles viessem a aderir a essa festividade pagã e também para que os povos pagãos aderissem ao cristianismo. E dessa forma ela passou a chamar a Lemúria de Dia de Todos os Santos. Então, quando foi no século VIII, o Papa Gregório III ele tratou de mudar a Lemúria, ou seja, a data do Dia de Todos os Santos, do dia 13 de maio para o dia 1º de novembro. Ou seja, um dia após o Samhain dos celtas. E por causa dessa festividade do Dia de Todos os Santos, no inglês, o dia 31 de dezembro ele passou a ser chamado de All Hallows Evening. Ou seja, Noite de Todos os Santos, ou Véspera de Todos os Santos. E aí foi abreviando para All Hallows Eve e dessa forma abreviou para finalmente Halloween. E com isso, meus irmãos, o catolicismo romano mais uma vez aderiu. Como tinha muitos santos, né? Tinha mais santos do que dias no ano, eles trataram de fazer o dia de finados. Ou seja, o dia para celebrar os mortos, que foi o dia 2 de novembro. Uma coisa séria a ser tratada aqui, meus irmãos, é que a palavra Halloween, ela tem uma significância de consagração. E esse dia
consagrado a demônios, consagrado às bruxas. É tanto que muitas pessoas conhecem no português, né, o Halloween como o Dia das Bruxas. E o Pai Nosso em inglês, a gente vê uma palavrinha que ela é dedicada a Deus, que é muito parecida com Halloween, que é a palavra hallowed. Ou seja, o Pai Nosso em inglês, ele começa assim: Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. E esse hallowed se trata de santificado. Santificado seja o teu nome. Então, a gente não deve consagrar a demônios o que pertence a Deus. A gente tem que consagrar a Deus todas as coisas. A gente não deve festejar festas do diabo, festas mundanas, mas a gente deve celebrar as 7 festas do Criador que Ele nos deu para nos alegrarmos na sua presença. Alguns conhecem, mas nem todos. Então, meus irmãos, a Igreja Católica ela construiu uma doutrina heresia, uma tremenda heresia, uma falsa doutrina que foi acerca do purgatório, que eles creem que quando as pessoas morrem, elas vão por purgatório para purgar, ou seja, para se limpar dos seus pecados e assim, após esse processo, eles vão para o céu. E dessa forma, desqualifica e trata o sacrifício de Cristo na cruz em vão. Então, isso é uma heresia tremenda e é até anular o sacrifício de Cristo. Mas isso aí é totalmente absurdo. E com essa doutrina, o que foi que eles construíram? Os padres, em um dia de finados, na história, eles passaram a pedir orações pelos mortos, para que dessa forma, eles colocavam nas cabeças das pessoas que a oração pelos mortos era o que fazia os mortos saírem do purgatório e irem para o céu. E com essa falsa doutrina, né, com essa superstição por parte do catolicismo romano, as crianças elas começaram a fazer uma troca nesse dia de Halloween, que ainda não era Halloween. Que foi o quê? Elas iam nas casas pedindo que era chamado na época de bolinho das almas, que era um bolo de uvas passas, para que em troca desse bolinho que elas recebiam, as crianças faziam orações para os mortos, para que essas almas que estavam no purgatório, segundo a Igreja Católica Romana. E dessa forma, elas iriam para o céu. Isso, meus irmãos, foi o princípio do que conhecemos hoje como doces ou travessuras, ou gostosuras ou travessuras, que no inglês é trick or treat, que se refere a quando a criança ela vai na casa de uma pessoa, ela fala isso e a pessoa ela tem que dar um doce para a criança, tem que negociar com ela, ou ela vai fazer um feitiço contra a vida daquela pessoa. E isso é totalmente do diabo, estimulando a feitiçaria entre as crianças para perverter a juventude. Além disso, meus irmãos, o bolo de uvas passas é um alimento que na história ele está registrado como um alimento oferecido aos ídolos, aos falsos deuses pagãos. E eu posso comprovar isso para vocês no livro de Jeremias, capítulo 7 e no versículo 18, que diz o seguinte: Os filhos catam lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazer bolos para a rainha do céu, e libações a deuses estranhos, provocando a minha ira. Além dessa passagem, meus irmãos, também podemos encontrar mais uma evidência desse paganismo no passado, que está no livro de Oséias, capítulo 3 e o versículo é o 1, que diz o seguinte: Disse-me o Senhor, vai novamente, ama uma mulher amada por outro e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se voltem para outros deuses e amem bolos de uvas passas. Então, meus irmãos, a própria palavra de Deus, ela registra o paganismo no passado, que acontece também nos dias de hoje. Além disso, o símbolo, do Halloween é uma abóbora com um rosto amedrontador. E isso aí foi uma invenção que construíram, que antes eram utilizadas outros tubérculos, mas devido à fartura de abóboras, a abóbora passou a ser a maior a ser utilizada para construir lanternas, e conhecida também como lanterna de abóbora. E assim as pessoas colocavam velas dentro da abóbora, fazia aquele rosto amedrontador e ainda colocava
um lençol de pano branco, como parecendo uma mortalha. E dessa forma, para estimular o medo, né, nas pessoas. Mas uma coisa a ser deixada bem clara, meus irmãos, é que velas, elas são responsáveis por abrir portais espirituais e dando autoridade para demônios e espíritos malignos se influenciar na sua vida, para assim eles causarem danos e prejuízos graves, seríssimos àqueles que fazem tais coisas. E a gente pode ver nos rituais de magia negra, que são totalmente utilizados as velas como instrumentos ali daquele ritual para que o demônio, o espírito, ele se manifeste. Além disso, meus irmãos, as fantasias, as máscaras, as maquiagens que são utilizadas nesse dia de Halloween são totalmente desagradáveis aos olhos de Deus. Por quê? Porque você está querendo se passar por alguém que você não é. Além disso, você está querendo amedrontar, aterrorizar as pessoas. E Deus, ele não tem comunhão com essas coisas, porque é totalmente do diabo. Você estimular a morte, você estimular o medo, você fazer e trazer coisas ruins para a vida das pessoas. E já sabemos, né, já foi evidenciado aqui que o Halloween é uma festa totalmente abominável aos olhos de Deus, assim como o Carnaval, né? Mas mais abominável ainda, meus irmãos, é que nos Estados Unidos até Halloween gay eles estão celebrando. E dessa forma, tratando como uma depravação total. É como se fosse um segundo carnaval no ano, de tanta imoralidade que tem. Para finalizar o vídeo com chave de ouro, eu quero trazer aqui um versículo totalmente importante para vocês se afastarem dessas práticas abomináveis, detestáveis e rejeitáveis aos olhos de Deus. Para que vocês não venham a ser enganados, para que vocês não venham a cair no esquecimento, na perdição, ao inferno. Então, a palavra se encontra em Deuteronômio, capítulo 18, e o versículo é o do 9 em diante, que vai falar assim, meus irmãos. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imites as práticas abomináveis dessas nações. Não haja no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem consulte os adivinhos, ou observe sonhos ou premonições, nem quem use a feitiçaria, nem quem recorra à magia, consulte oráculos, interrogue espíritos ou consulte os mortos. Pois o Senhor abomina quem pratica essas coisas. É por tais abominações que o Senhor teu Deus os expulsa de sua frente. Então, meus irmãos, que vocês possam ficar com essa palavra gravada nos corações de vocês, para que vocês possam vir a temer a Deus, respeitá-lo e assim obedecer sua santa palavra. Que você possa estar na eternidade com os santos, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Eu vou ficando por aqui, que possamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahuwah Tsebaot, nos permitir. Fiquem na paz do nosso amado Mestre, o Salvador, o Messias, o Cristo e Yeshua HaMashiach. Amém.